Meu marido me deixou há 3 anos sem dizer uma palavra quando descobriu que eu o traí. Nunca tive nenhum tipo de encerramento. E hoje descobri que ele já está casado e tem um bebê a caminho. Tenho 35 anos. Estou ciente dos meus erros. Sei que estraguei tudo. Ele tem 36. E nós tivemos algo lindo. Ele ainda é o amor da minha vida. Estivemos juntos por 10 anos. 2 de namoro e 8 de casados. Cometi um grande erro e o traí. Foi apenas uma vez. Só uma maldita vez. De alguma forma, ele descobriu. Não pude falar com ele desde então, mas suponho que ele encontrou algo no meu telefone. Cheguei em casa naquela tarde como de costume, mas tudo parecia estranho. A casa simplesmente parecia mais vazia, e logo percebi que suas coisas haviam desaparecido. Entrei em pânico e comecei a ligar para ele várias vezes, mas o telefone dele nem tocava. Foi então que notei alguns papéis sobre a mesa. Ele estava pedindo o divórcio, e embaixo dos papéis havia um bilhete que dizia: "É isso que você faz com traidores." Foi a última coisa que recebi dele nos últimos 3 anos. Liguei para o contato do advogado dele, que foi o único meio de comunicação entre nós. Mas ele apenas me disse que era o representante legal e que meu ex não queria me ver. Chorei, fiquei com raiva, mas no fim o advogado só disse que seria melhor eu contratar meu próprio advogado. Mas eu não quis. Recusei-me absolutamente a aceitar que 10 anos de relacionamento terminariam assim. Sei que errei, mas sempre quis consertar. Sei que se ele me desse uma chance, eu poderia fazer aquele cara doce e especial que conhecia há mais de 10 anos se apaixonar por mim novamente. Tenho certeza de que conseguiria seu perdão. Afinal, muitos casais passam por coisas parecidas e superam. Por que não poderíamos ser mais um casal nessa estatística? Depois de 8 anos de casamento, fui descartada como lixo por um erro. Não mereço tanta indiferença. Não consegui vê-lo nem ouvir sua voz por 2 anos. 2 anos sem poder ver ou falar com a pessoa que mais amo. É um castigo grande demais. A situação me destruiu emocional, mental e até fisicamente. Acabei consumindo uma quantidade insalubre de álcool, semanas mal comendo ou dormindo. Fiquei como um zumbi por meses, funcionando no automático. Queria morrer, mas não podia me deixar morrer, porque sempre me apeguei à esperança de que ele voltaria. Minha terapeuta diz que é muito difícil quando você não consegue encerrar um ciclo em um relacionamento, pois sua mente não consegue processar que a relação acabou. Então você fica sempre pensando que essa pessoa vai aparecer na sua porta, que vai acordar de um sonho e ela estará ao seu lado. O divórcio foi finalizado há mais de um ano. E vou ser honesta, eu não facilitei. Não queria me divorciar e, até hoje, não entendo como conseguimos nos divorciar. Pedi terapia de casal, mas ele se recusou. Sei pelo meu advogado que o advogado dele sugeriu que ele fosse pelo menos uma ou duas vezes. Mas ele não quis. Demorou bastante, mas finalmente o divórcio aconteceu. Não consigo nem descrever o sentimento que tive, e ainda tenho, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Sei que o machuquei. Sei que falhei. Acho que todos merecemos uma segunda chance. Quando não consegui mais suportar a dor, decidi começar a terapia. Minha terapeuta não me dá conselhos para reconquistá-lo, apenas se concentra em me ajudar a seguir em frente com minha vida, incentivando a conhecer novas pessoas e sair para encontros. Mas eu não quero. Neste ponto, nem me interessa mais o ato físico de amar. Alguns dias atrás, algo aconteceu que me destruiu completamente. Estava bebendo algumas cervejas com minha amiga em casa. Vamos chamá-la de Nick. Estávamos bem bêbadas e comecei a falar sobre meu ex-marido. Ela disse que eu deveria me esforçar mais para superá-lo. Ele já te superou e está feliz vivendo longe de você. Você deveria fazer o mesmo. Não pode viver nessa autocompaixão para sempre. Algo nas palavras dela me afetou, mas não da forma que ela esperava. Ela falava com muita confiança de que meu ex já tinha me superado e estava feliz agora. Como ela sabia? Naquele momento fiquei furiosa e comecei a pressioná-la para que falasse. Ela se recusou. Eu a pressionei o máximo que pude. Chorei e implorei para que me dissesse se sabia de algo. Eu precisava saber algo sobre ele.
Finalmente, ela me contou que o marido dela tem estado em contato com meu ex-marido durante o último ano. Eles eram grandes amigos, e me lembro que ele ficou muito triste por perder o contato com meu ex. A partir daquele momento, algo dentro de mim quebrou. O vazio se transformou em uma obsessão ardente. Eu não podia acreditar que ele tinha me superado. Ele era meu. Tudo o que vivemos juntos não poderia ter sido varrido para debaixo do tapete, como se eu nunca tivesse existido. Durante 10 anos, construímos uma vida, sonhos e momentos. Eu cometi um erro, sim. Mas será que ele não enxergava que ainda éramos uma só pessoa? Ele ainda era o amor da minha vida. E eu não ia desistir dele. Não sem lutar. Aquela noite foi um divisor de águas. Eu não conseguia dormir. Tudo que Nick me contou me corroía por dentro. E a ideia de ele estar feliz com outra mulher, começando uma nova vida, era insuportável. As lágrimas não paravam de escorrer pelo meu rosto. Mas, de repente, algo mais sombrio tomou conta de mim. O ciúme, a raiva e a obsessão se misturaram de tal maneira que eu mal conseguia raciocinar direito. Passei a semana seguinte seguindo cada pista que eu tinha sobre ele. Esperei na frente do antigo apartamento dele. Fui até o bairro onde sabia que ele morava agora, observando as janelas das casas, tentando descobrir qual era a nova. Comecei a fazer anotações obsessivas, tentando calcular a rotina dele. Onde ele ia, o que fazia, com quem falava. Eu precisava de uma brecha, um momento em que ele estivesse sozinho. Eu só queria falar com ele, fazê-lo me ouvir. Nick começou a se afastar de mim. Suas mensagens ficaram mais espaçadas, e quando nos encontrávamos, ela sempre tinha uma desculpa para ir embora rápido. Eu sabia que era porque ela percebia o quanto eu estava consumida pela situação, mas não me importava. O que importava era ele. Um dia, depois de semanas de espionagem, finalmente o vi. Ele estava saindo de um café com aquela mulher. A outra, a intrusa. Ela estava grávida, carregando um brilho que eu nunca mais tive. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia desmaiar. Era uma visão dolorosa, mas ao mesmo tempo despertou algo sombrio dentro de mim. Ela não podia tê-lo. Eu precisava acabar com aquilo. Eu o segui até o carro, mantendo uma distância segura. Quando eles entraram no veículo e saíram, meu impulso foi segui-los. Estava determinada a descobrir tudo sobre aquela mulher. Quem era ela? Como tinha conseguido o que eu não conseguia mais? Eu precisava arruinar o relacionamento deles. Queria que ela sentisse o mesmo que eu sentia. Que ela soubesse que ele era meu e sempre seria. No dia seguinte, comecei a investigar a vida dela. Achei seu nome nas redes sociais e vasculhei tudo. Descobri onde trabalhava, com quem convivia, os lugares que frequentava. Cada pedaço de informação me dava mais controle sobre ela. Eu planejava minar cada parte da felicidade dela. Comecei pelas pequenas coisas. Primeiro, liguei para o trabalho dela e comecei a espalhar rumores. Anonimamente, é claro. Coisas simples, o suficiente para causar desconfiança. Depois tentei uma abordagem mais direta. Mandei mensagens de números desconhecidos, com insinuações sobre como ela não sabia realmente quem era o homem que estava ao lado dela. Eu me divertia vendo como as coisas começavam a se desenrolar. Queria que ela sentisse o mesmo desconforto que eu sentia todos os dias. Mas não era suficiente. Eu queria mais. Me aproximei mais e mais da vida deles. Comecei a frequentar os mesmos lugares que ela. Assistia de longe enquanto ela fazia compras ou tomava café com amigas. Cada momento era um tormento, mas também um combustível para o meu ódio e minha obsessão. E foi então que cometi meu erro fatal. Um dia, em um surto de ciúmes e desespero, decidi confrontar a mulher diretamente. Fui até a casa deles, estacionei na esquina e esperei ela sair para sua caminhada matinal, que agora eu sabia ser parte regular de sua rotina. Quando a vi saindo, aproximei-me tentando parecer casual, mas a adrenalina corria pelo meu corpo. Assim que nos cruzamos, eu explodi. "Você sabe quem sou?" Perguntei, minha voz carregada de desprezo. Ela me olhou confusa e assustada, mas não disse nada. "Eu sou a ex-mulher dele, o verdadeiro amor da vida dele. Tudo isso que você acha que tem com ele não é nada comparado ao que nós tivemos." Ela deu um passo para trás, tentando se afastar, mas eu não recuei. Fiquei na frente dela, olhando diretamente para sua barriga inchada de gravidez. Aquilo me enojava.
O que deveria ter sido meu, agora era dela. Você nunca vai ser o que eu fui para ele. Você nunca vai ser capaz de substituir o que nós tivemos. Ela finalmente abriu a boca para dizer algo, mas antes que pudesse, eu continuei. Você é só um passatempo. Ele está contigo porque eu cometi um erro. Mas ele ainda me ama. Ele nunca vai te amar como me amou. Ele é meu. Você acha que esse bebê vai segurá-lo? Você não conhece ele como eu conheço. Ela começou a chorar e naquele momento senti uma satisfação doentia. Eu a tinha ferido. Mas então, algo terrível aconteceu. Eu não sabia que ele estava vendo tudo. Ele estava parado na porta de casa, assistindo à cena. Seus olhos não tinham o menor traço de amor ou arrependimento. Vá embora, ele disse, a voz baixa, porém firme. Eu nunca mais quero ver você perto da minha esposa, da minha casa ou da minha família. Você fez a sua escolha e agora está pagando o preço. Mas nós ainda podemos. Comecei a gaguejar, o desespero subindo em minha garganta. Não acabou para sempre. Depois do confronto na frente da casa dele, a situação começou a se agravar. Eu estava tão obcecada por reverter as coisas, por recuperar o que era meu, que comecei a agir com uma desesperança cega. Mas a verdade é que as coisas só ficaram mais complicadas. Algumas semanas depois, recebi uma carta do advogado dele informando-me de que ele havia solicitado uma medida protetiva contra mim. No início, fiquei em choque. Como isso era possível? Eu não estava fazendo nada além de lutar pelo meu amor, meu relacionamento. Eu acreditava que estava apenas tentando corrigir um erro e salvar algo precioso. E agora eu estava sendo tratada como uma ameaça? O fato de que ele tinha recorrido a medidas legais contra mim me fez sentir ainda mais injustiçada. Como ele podia ser tão insensível? A medida protetiva não era apenas um documento formal. Significava que eu não podia me aproximar dele, da esposa dele ou de qualquer lugar que frequentassem. Na minha mente, isso era um ataque. Uma tentativa de me silenciar, de me expulsar completamente da vida dele. Eu não conseguia entender por que ele não podia ver que eu estava apenas tentando corrigir as coisas. Enquanto isso, os rumores sobre o casamento deles começaram a circular. Soube que eles estavam planejando uma cerimônia, uma celebração de um novo começo para eles. A ideia de que ele estava prestes a se casar, enquanto eu estava sendo excluída de maneira tão definitiva, me deu uma sensação de urgência. Eu tinha que fazer algo. Eu tinha que mostrar a ele que ainda éramos feitos um para o outro, que nosso amor não tinha sido em vão. Então tomei uma decisão desesperada. Iria à cerimônia. Eu sabia que isso violava a medida protetiva, mas a sensação de injustiça e a necessidade de provar que ele ainda me amava eram mais fortes do que qualquer medo de consequência. Eu precisava ver com meus próprios olhos e tentar falar com ele, tentar convencê-lo de que o que eu fiz foi um erro isolado e que ele ainda podia me perdoar. No dia do casamento, usei um vestido simples. Não queria chamar muita atenção. Eu estava lá para falar com ele, não para causar um escândalo. Cheguei ao local da cerimônia com antecedência e consegui me esconder entre as flores e arbustos que decoravam o lugar. Esperei pacientemente, minha mente correndo com todas as possíveis palavras que eu diria a ele. Finalmente, quando a cerimônia começou, me aproximei do local. Vi-o lá no altar, ao lado da mulher que eu tanto odiava. O sorriso no rosto dele era como uma lâmina fria no meu coração. Eles estavam prestes a selar o destino deles juntos. E eu não podia permitir que isso acontecesse sem tentar minha última cartada. Quando o juiz estava prestes a iniciar os votos, levantei a mão e gritei: Parem! Por favor, parem! Ele não pode fazer isso. Ele ainda me ama. Eu sei que ele ainda me ama. A cerimônia parou imediatamente e todos os olhares se voltaram para mim. As pessoas começaram a sussurrar e a se mover, claramente desconfortáveis com a situação. Meu ex-marido me olhou com uma expressão de raiva e desprezo. Você não deveria estar aqui, ele disse, sua voz carregada de frieza. Você está violando uma ordem de proteção. Vá embora antes que eu chame a polícia. Eu continuei a implorar, tentando explicar que tudo que eu fiz foi por amor. Eu queria gritar que ele não entendia, que ele precisava me dar uma chance. Mas a mulher, agora claramente emocionada e perturbada, começou a chorar e pediu a ele para que a situação fosse controlada.
Com a segurança do local se aproximando e o ambiente ficando cada vez mais tenso, fui forçada a sair. Fui acompanhada até a saída sob a vigilância dos seguranças, e o olhar dele enquanto eu era retirada foi o mais doloroso de todos. Sentia que eu estava lutando por algo que era meu, mas ninguém parecia entender. Eu ainda acreditava que o que eu fazia era normal. Era uma batalha pelo que eu amava, e eles estavam me impedindo. Depois de ser expulsa do local, voltei para casa mais devastada do que nunca, mas com uma sensação de injustiça persistente. Eu ainda não acreditava que tinha feito algo errado. Eu só estava lutando por meu amor, por meu relacionamento, por minha felicidade. Decidi escrever um post em um fórum pedindo a opinião dos leitores sobre o que eu fiz. Eu precisava saber se realmente tinha cometido um erro,